Por que abrir uma empresa nos Estados Unidos? Por que abrir uma empresa nos Estados Unidos, né, Dr. Witter? As vantagens são imensas e não somente empresas grandes. Nós podemos falar que empresas pequenas Também têm sucesso nos Estados Unidos. Contando que tenha planejamento. Exatamente. Abrir uma empresa nos Estados Unidos, o primeiro passo para abrir uma empresa nos Estados Unidos, o porquê de abrir uma empresa nos Estados Unidos, é que você vai dar um reconhecimento para a sua marca. Empresas grandes como Google, Facebook, Twitter, começaram nos Estados Unidos e cresceram e expandiram para o mundo. Outras vieram de outros países e ao aportarem nos Estados Unidos também se tornaram conhecidas mundialmente. Então, uma empresa de um estrangeiro nos Estados Unidos, ela tem a mesma credibilidade que a de um nato, né, de um americano nato. E uma outra informação interessante, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos informou lá em 2021, né, o ano passado, que cerca de 4 milhões de empregados eram funcionários de empresas estrangeiras, o que atingiu uma folha mais ou menos de 400 bilhões ao ano, só para se ter uma ideia de quantas empresas estrangeiras tem nos Estados Unidos. Exatamente. Então, os Estados Unidos têm todo um environment, toda uma recepção muito boa para empresas estrangeiras. Logicamente, você vai ter que preparar, fazer esse planejamento que a gente falou lá no começo, que não é simplesmente sair e vou abrir nos Estados Unidos porque eu quero emigrar. Não mesmo. Não. Né? Mas assim, ao pensar em abrir uma companhia nos Estados Unidos, o que é o fator principal? Um ambiente econômico estável. A moeda americana é uma moeda forte, né? Então não oscila. A política americana é uma política estável. Independente do governo que se troca, economicamente ela sempre vai estar trabalhando em prol dos empreendedores, porque é um país totalmente em prol do consumo, né? É um país que é o maior mercado consumidor do mundo, então qualquer que seja o governante, qualquer ideologia que ele seja, ele sabe que cuidar da questão econômica do país é algo que ele não pode falhar. Exatamente. Tem toda uma preparação de planejamento. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu conheci em 2005, que me veio à mente agora. Em 2005 eu conheci essa empresa com um escritório em Beverly Hills e eu pensei, mas eu conheço eles no Brasil. Como que eles têm um escritório em Beverly Hills? E eu fui lá conhecê-los. Então, eles planejaram para que eles vendessem o glamour brasileiro, amazônico, e eles queriam estar em Beverly Hills. Hoje eles estão em todo quanto é lugar. Eles analisaram quem que era o público-alvo deles e o que eles precisavam fazer para atingir aquele público-alvo. Precisavam do glamour. Do glamour. Ok. O mais interessante também em abrir companhias nos Estados Unidos são os incentivos, tanto federal, estaduais e municipais. Os governos lá, tanto o federal quanto os estaduais e municipais, eles não fazem distinção entre uma empresa estrangeira e uma empresa nacional para propor incentivos. Então, qualquer empresa é passível de receber incentivos fiscais dos governos. Falando em incentivo fiscal, só lembra que em 2014 nós tivemos em Nova York para abrir uma empresa e o Brooklyn estava dando 10 anos de imposto zero para quem abrisse no Brooklyn. No Brooklyn, era uma fase de recuperação do Brooklyn, tirar aquela fama de lugar de violência, perigoso. E lá estava zero impostos municipais, né? Que o Brooklyn é um município que faz parte ali da grande Nova York. E ele estava com zero impostos para novos empreendedores. Então, existe isso mesmo em qualquer um dos estados americanos, 50 estados americanos. Uma outra coisa muito importante, um fator muito importante de abrir uma empresa nos Estados Unidos é o acesso a novos mercados. Não só o mercado interno americano, mas os Estados Unidos têm ele tem aqueles acordos comerciais com diversos países, com diversas entidades, né? Então, você abre seu mercado, assim,
Ele tem um mercado aberto de mais de 425 milhões de pessoas, fora os 320 milhões americanos. Então... Isso aí eu não tinha pensado nisso aí. Ou seja, o empresário brasileiro quer entrar, exemplo, na Ásia. Ele quer entrar no Vietnã. Não tem acordo com o Brasil, ele não entra, mas tem acordo com os Estados Unidos. Ele abre nos Estados Unidos... Ele pode entrar no Vietnã, ele pode entrar na Coreia do Sul, ele pode entrar lá em Hong Kong. Então, assim, porque os Estados Unidos têm esses acordos comerciais, ele está aberto para quem está lá dentro dos Estados Unidos. Então, são infinitas as possibilidades de vantagens para abrir um business nos Estados Unidos. Fácil? Não, não é fácil. Obviamente, tem que seguir as regras. E, principalmente, aquilo que o Dr. Iter falou no início. Planejamento. Não faça coisa estourada. Eu estou bombando aqui no Brasil, eu vou abrir nos Estados Unidos. Não faça isso. Tem que planejar, tem que fazer o estudo de mercado, que é imprescindível. Vamos falar de estudo de mercado no próximo? Vamos falar daqui a pouco. Daqui a pouco, então? Isso. Tá bom. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais como levar o seu negócio para os Estados Unidos, que tal o subscribe? Exatamente, você assinar essa newsletter, esse vídeo no YouTube. Que tal apertar o sininho? E mandar a sua pergunta que vamos responder.